Boa tarde, sou a professora Amanda Carla Cardoso Feliciano. Vou falar sobre a ludicidade no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista, revisão integrativa. A ludicidade pode ser caracterizada como sinônimo de jogo. De forma geral, revela um fenômeno essencial e inato produzido pela criança, de forma prazerosa e espontânea, estando presente no crescimento e maturação do sujeito, independente da cultura ou classe social. A ludicidade contribui positivamente para o desenvolvimento mental, aprendizagem, comunicação e desenvolvimento emocional. Durante a infância, a prática de atividade físico-motora com o uso da ludicidade representa uma ferramenta simbolizada no ato do brincar e parece impactar positivamente no desenvolvimento motor, na qualidade de vida e autonomia das crianças. A infância é um período muito importante para o desenvolvimento motor, definido como progresso e aperfeiçoamento das habilidades fundamentais humanas, como correr, saltar ou agarrar. Habilidades essas que servirão de base para habilidades mais complexas ao longo da vida. Durante o processo de desenvolvimento infantil, algumas crianças podem demonstrar comportamentos atípicos relativos à interação social, aspectos comportamentais, motores e comunicativos, o que deve ser analisado por meio de testes e avaliações. Esses comportamentos atípicos podem ser indício de algum transtorno, como, por exemplo, o transtorno do espectro autista. A criança com autismo, ela parece estar mais predisposta a revelar aspectos atípicos na prática de atividades físico-motora, limitando sua exploração e manipulação dos objetos e a participação em atividades lúdicas, tanto no aspecto social, comunicativo e imaginário. O transtorno do espectro autista, TEA, ele é um transtorno global do neurodesenvolvimento que afeta a capacidade cognitiva, causando déficits na interação social e na comunicação do sujeito. Ele pode se apresentar até a faixa etária de 3 anos. A criança pode aparentar indícios, pode trazer indícios de que tem esse transtorno. Então, é muito importante observar o desenvolvimento da criança, como ocorre, se a criança apresentar algum desses comportamentos. É sempre bom estar de olho e procurar um profissional, um médico, para que possa ser feita a avaliação e um possível diagnóstico. O objetivo dessa revisão integrativa é examinar de maneira sistemática e integrativa as publicações científicas acerca da possível contribuição da ludicidade no desempenho motor de crianças com transtorno do espectro autista. Pretende-se conhecer características das publicações que objetivaram investigar a contribuição da ludicidade no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista, incluindo a análise da qualidade de estudo, risco de viés e verificar se os resultados das publicações convergem entre si, apontando não o efeito positivo da ludicidade no desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista. Método. O estudo foi desenvolvido com a revisão sistemática e integrativa de Mendes, 2008, Botelho e Cunha e Macedo, 2011. Tal qual viabiliza a síntese de conhecimento acerca da temática analisada, através da sistematização e relevância dos dados evidenciados na pesquisa. A pesquisa foi realizada nas bases de dados Lilacs, Medline, PubMed, Cielo, Periódico CAPES, Web of Science, American Psychological Association, APA, e Institute of Education Science, ERIC. Foi estabelecido um espaço temporal compreendido entre os anos de 2006
e 2020, que compreende 15 anos. Os estudos que foram publicados dentre esses 15 anos. Os escritores utilizados na busca dos artigos foram o Shield, Autism Spectrum Disorder, Playfulness e Motor Development. O modelo de revisão sistemática e meta-análise Prisma-P foi usado como guia no processo de busca e recuperação dos artigos específicos sobre a temática, a qual está desenhado no fluxograma apresentado na figura 1 a seguir, no próximo slide. Critérios de inclusão. Artigos originais de pesquisa de campo, artigos em língua portuguesa ou inglesa, no período selecionado, que versem sobre a ludicidade e o desenvolvimento motor de crianças autistas. Critério de exclusão. Dissertações, teses e artigos de revisão já publicados, artigos incompletos ou outra língua estrangeira. Aqui está o fluxograma, que mostra como foi desenhada toda a pesquisa. Foram encontrados nas bases de dados um total de 484 artigos, sendo 65 no Lilacs, 46 no periódico CAPES, 152 no PubMed, 106 no ERIC, 37 no APA e 47 no Web of Science. Após a remoção das duplicatas, foram removidos 4 artigos e após a triagem dos títulos, foram selecionados 10 artigos. Os artigos avaliados na íntegra para a elegibilidade foram 10 e os incluídos na revisão foram 4. Aqui é a tabela 1 que mostra a avaliação da qualidade dos artigos encontrados, analisando o desenvolvimento psicomotor de crianças com transtorno do espectro autismo, por meio da ludicidade, com Critical Review Form, Quantitative Studies. Então, foram analisadas 16 itens por meio dos 4 artigos analisados, selecionados para a pesquisa. Então, o artigo de Salter, Bimet e Davis foi o que obteve a maior pontuação. Então, ele obteve 13 pontos e ele se classificou como baixo risco de viés metodológico. Os artigos com valor igual ou maior que 12 pontos, eles se classificam como baixo risco de viés metodológico. E a qualidade dos estudos que tenham entre 9 e 11 pontos, eles se classificam como de médio risco de viés metodológico. Então, esse artigo de Salter, Bimet e Davis, ele foi que apresentou o baixo risco de viés metodológico. E o artigo de Lopes e colaboradores, ele apresentou o médio risco de viés metodológico, porque ele só fez 9 pontos. Os demais, os de Kunger et al. E Kunger, Silveira e Marx, eles se classificaram como de médio risco de viés metodológico e eles se assemelharam. Eles só se diferenciaram nesse item 7, que é a questão, os sujeitos assinaram o termo de consentimento. Então, só o Kunger, Silveira e Marx pontuou, porque no artigo ele não estava falando se os sujeitos assinaram ou não. Então, quando não fala, a gente não pontua, porque ele não delineou isso. A matriz analítica da revisão integrativa sobre a temática do desenvolvimento motor de crianças com transtorno do espectro autista, por meio da ludicidade. Então, foram avaliadas a origem, a amostra, os procedimentos metodológicos, resultados e conclusão dos quatro artigos selecionados. O artigo de Salter, Bimet e Davis, 2016, se originou da Austrália. A amostra é composta por 3 meninos com a idade entre 5 anos e meio e 6 anos e meio. O tipo de estudo foi abordagem quantitativa experimental.
ele utilizou na coleta de dados o ABAS e o DBCP. Ele identificou nos resultados o progresso no impacto social e crescimento emocional todas as crianças após a intervenção do CCPT, e ele concluiu que houve uma melhora no progresso geral do desenvolvimento. O artigo de Lopes e colaboradores, 2017, ele se originou da Espanha. Participaram 5 crianças, porém não foi descrito qual era o sexo das crianças. O estudo foi de abordagem qualitativa experimental. O instrumento da coleta de dados foi um programa de treinamento de futebol realizado por professores de educação física e com entrevistas semi-estruturadas. Eles observaram nos resultados a melhora na competência motora, autonomia e autoconfiança das crianças. E eles concluíram a evolução no desenvolvimento de habilidades psicomotoras e sociais. Kunger e colaboradores, 2018. O estudo foi feito no Brasil. Participaram do estudo 7 meninos e 2 meninas, com idades entre 5 e 10 anos, por meio de uma abordagem quantitativa experimental. O instrumento da coleta de dados foi o Test of Motor Development, TGMD2, observou uma melhora significativa nas habilidades motoras no grupo de intervenção e concluiu que a atividade física melhorou as habilidades motoras de crianças com TEA. Por fim, Kunger, Silveira e Marques, 2019, o estudo foi feito no Brasil, foi composto por 42 meninos e 7 meninas com idade entre 9 e 10 anos. Utilizou uma abordagem quantitativa, estudo transversal, utilizando a coleta de dados. O questionário sobre estilo de vida e o TGMD, ele observou nos resultados o desempenho das habilidades motoras está relacionado com a maior participação nas aulas de educação física. E concluiu que as variáveis de atividade e vida diária estão associados positivamente à melhora das habilidades motoras e autonomia da criança com TEA. Efeitos da terapia lúdica centrada na criança com TEA. Então, vou começar agora a discussão. Esse primeiro artigo é de South Bibbit e Davis. Ele investigou o efeito da terapia lúdica centrada na criança. Usou a ferramenta, o método de avaliação do comportamento adaptativo ABAS-2 e checklist do desenvolvimento do comportamento. Ele observou um progresso do desempenho das habilidades relacionadas aos jogos, melhora nos aspectos sociais e aspectos emocionais da criança. Que esse estudo ele se assemelhou com estudos de Scotterkorb, Sion e Ogaya, 2020, que também eles observaram a melhora nos aspectos sociais e aspectos comportamentais. No entanto, neste artigo não foi mencionado a melhora no desenvolvimento motor, nas habilidades motoras. Eles não citaram isso. O próximo estudo os efeitos das intervenções lúdicas físico-motoras nas crianças com TEA. Kunger e colaboradores de 2018, eles investigaram o efeito de intervenção com atividades rítmicas, utilizou a ferramenta TGMD2 e eles observaram a melhora nas habilidades motoras e habilidades sociais da criança. Esse estudo se assemelhou com o estudo de Campers e Vopper, que também, por meio de um estudo que analisou atividades rítmicas, ele observou que essas atividades rítmicas podem melhorar o desenvolvimento social das crianças e a habilidade motora. Hábitos de vida associados ao desenvolvimento motor de crianças com TEA. Kunger, Silveira e Marques, 2019.
Ele investigou as variáveis dos hábitos de vida associados ao desempenho motor de crianças com TEA, por meio de uma ferramenta que observou, que aplicou questionários sobre o estilo de vida e o TGMD nas crianças. Ele observou uma melhora nas habilidades motoras e, consequentemente, nas variáveis do estilo de vida, e observou que, com relação ao nível do TEA, quanto mais grave for o TEA, maior será o déficit nas habilidades motoras das crianças. E que o maior desempenho das habilidades motoras estão fortemente associadas à independência na atividade de vida diária, que as variáveis do estilo de vida vão influenciar diretamente nas habilidades motoras das crianças. Por último, artigo, a brincadeira e o lazer, como melhora de habilidades motoras e sociais. Lopes e colaboradores, 2017, ele objetivou favorecer a prática do futebol entre crianças com diferentes habilidades. Ele observou, por meio desse treinamento de futebol, ele observou melhora nas habilidades motoras e nos aspectos sociais da criança. Os estudos examinados por meio desta revisão integrativa evidenciaram efeitos positivos no desenvolvimento motor de crianças com TEA por meio da ludicidade, que foram observados melhora nos aspectos sociais, emocionais e, consequentemente, nas experiências lúdicas das crianças. Straparow, Jens e Simmons, 2012, ele afirma que a família pode integrar os atos significantes para o desenvolvimento infantil, já que estão realizados nos âmbitos escolares, sociais e terapêuticos. E também mostrou a importância da atuação familiar, da escola e das redes de atenção psicossocial. Então, a integração desses três ambientes é importante para o desenvolvimento dessas crianças que possuem o TEA. E foi concluído que a ludicidade, tendo como ferramenta principal a atividade físico-motora, se apresenta como uma experiência fundamental na melhoria das habilidades motoras e na redução dos déficits observados na socialização e comunicação do sujeito com TEA, além de favorecer o desenvolvimento global da criança e sua inserção como sujeito na sociedade. É isso, obrigada. E estou à disposição para possíveis perguntas. Referências.